Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 264º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, estava tudo ok, estáis a ver, até às 2h30 do dia 2. Até às 14h30 do dia 2. Porquê? Eu estou a gravar na sexta, ok? Neste momento são 18h50, por isso um horário inusitado para a gravação dos podcasts e criação de conteúdo em geral. Então, estava todo contente porque ia de fim de semana. Ok? Estava todo contente porque ia de fim de semana. E pá, o ser humano, quando vai de fim de semana, não quer guerras com ninguém. Ok? Excetuando com o ser humano que vai fazer o último turno antes do fim de semana. Porque esse ser humano quer guerras com toda a gente e é normal. E é normal porque é tal coisa. Porque já está a pensar no fim de semana, mas ainda precisa de dar 8 horas do seu trabalho até alcançar esse objetivo. Estás a ver? Só que lá está. Quando esses dois seres humanos se encontram, tem tudo para dar merda, estás a ver? E foi o que aconteceu hoje. Que é tipo, eu estava sossegadinho, pronto para ir para o fim de semana, ok? Porque já só estava a contar os últimos 2 minutos para sair. E pá, chega-me uma colega que pá, pode ser considerada idosa, que pá, eu começo a explicar uma cena e ela, mas não é assim. E eu repito outra vez, e ela, mas não é assim. E tipo, pá, eu expliquei 3 vezes a cena e ela das 3 vezes não concordou. E eu então simplesmente virei costas e disse, olha, então faça como quiser. E ela, mas não é assim. E tipo, amiga, eu expliquei-te 3 vezes as merdas, ok? Tu dizes que não concordas e eu, então pronto, então faz como quiseres. Faça como quiser. Porque ela é uma idosa, ok? E ela ainda fica ofendida, tipo, ai não. Pá, e depois, pá, basicamente ouvi Puta da Velha de Conjunto Corona em loop. Só parei para gravar o pré-pol. Puta da velha, veio chafurdar a minha sexta-feira. 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 Pronto, e era esse o mood que eu estava, estás a ver? Mas pronto, agora acho que estou mais tranquilo. Acho que estou mais calmo depois de ter ouvido, sei lá, umas 6 ou 7 vezes esse hino ao idadismo. Acho que podemos avançar. E pá, e depois de falar de idadismo, acho que temos de falar de reposição histórica. É verdade, há histórias que são mal contadas. Normalmente, quem vence é que conta as histórias. Ok? Pelo menos antigamente era assim. A história era contada pelos vencedores. Hoje em dia, com as redes sociais e a criação de conteúdo em geral, a história é contada por quem chega primeiro. E aqui eu sou sempre apanhado em contrapé. Porquê? Porque eu fui mais José Lopes, Miguel Silva e João Silva. Fomos fazer uma road trip para ver a neve, ok? Tipo, estás a ver aqueles youtubers que iam para os Pirineus com a Small, estás a ver? Pronto, foi quase isso, só que versão pobre, estás a ver? Foi isso que nós tentámos fazer. E versão podcasters, que, claro, bastava só dizer que era pobre, mas pronto. E então tínhamos combinado que íamos até à Serra do Larouco, em Montalegre, distrito de Vila Real, e então íamos lá porque havia a possibilidade de haver neve, ok? Havia a possibilidade, Meteo Mikes tinha previsto isso, mas para termos as expectativas em baixo, ok? Eu, ok, está-se bem. Eu então preparei a mochila, ok? Meti, sei lá, gravador, meti as pilhas e depois, pá, meti um gorro, luvas e cascol porque na possibilidade de neve, e na possibilidade de estar frio para caralho, ao menos não ficava péssimo, estás a ver? E depois até deu jeito porque até foi preciso e deu umas fotos espetaculares.
by Mikes da Silva. João Silva também tirou algumas interessantes que podem ainda ser postadas posteriormente. Mas então, pá, principalmente aquela primeira que eu postei, aquilo dá quase capa de álbum, estás a ver? Capa de álbum assim de rap independente, estás a ver? Rap underground, estás a ver? Gostei bué dessa. E então fomos, e depois, pá, lá está, foram atribuídas funções. Foi atribuída a função de condutor alcoólico, check, para João Silva. Foi atribuída a função de guia turístico e GPS humano, para José Lopes. Foi atribuída a função de criador de conteúdo, para Miguel Silva. E a mim calhou a função de escolher o restaurante. Eu lá está. Eu aqui senti-me quase burlado. Porque eu ia naquela de eu vou só animar aqui o clima geral e animar o pessoal. Porque eu era o único que não ia tirar fotos, estás a ver? Eu era um outsider ali no grupo, estás a ver? Eu era quase o impostor, como no Among Us, estás a ver? Eu estava lá só para entreter as massas. Mas pronto, foi-me então atribuída a função de escolher o restaurante. Isto, atenção, isto já depois de termos visto a neve, João Silva ter sido humilhado por um Panda, ok? Por um Fiat Panda, porque João Silva estava assim, não vou avançar mais porque está o piso escorregadio, e nisto, zau, vem assim um Panda lançado, e pá, isto levou-me imediatamente para... Quando eu andava na EPAV, imaginem, chegas àquela fase no 12º ano em que há pessoal que já tem 18 anos, estás a ver? E então há pessoal que já tira a carta. Eu, como nasci em setembro, só fazia 18 anos depois de terminar o 12º. E então, desse pessoal que tirou a carta aí antes, havia um que, claro, fazia aquilo que é a tradição, que é conduzir o carro do pai. Qual é que é o problema? O carro do pai era um Nissan Patrol. E tipo, aquilo a subir custava de caralho, estás a ver? E então uma vez, ele ia assim, ainda naquela cena de caralho, acabei de tirar a carta, eu é que conduzo, estás a ver? E então na estrada Braga, Póvoa de Lanhoso, a chegar à última rotunda antes da Serra do Carvalho, é assim um bocado a subir, estás a ver? E então ele vinha de gás, e ao lado ia tipo uma Toyota Ace, ou lá como é que se chama, a ultrapassar. E sugiro que procurem Toyota Ace no Google, porque é tipo, é das mais antigas, a ultrapassar, e nós... Que vergonha, que vergonha, encosta. Nós dissemos, encosta, liga aos 4 piscas e faz de conta que tiveste um furo, porque é menos humilhante do que isto. E então pronto, estou aqui a brincar, claro, porque era uma situação totalmente diferente, porque ali era só uma subida e nós na neve não, havia gelo na estrada, e então, claro, João Silva foi prudente, ok, foi prudente, coisa que faltou no restante da viagem, mas já lá vamos. E então, pá, lá vimos a neve, tipo, eu acho que nunca tinha visto tanta neve como ali. Foi bem interessante porque é a tal cena. Eu ia prevenido, mas ia sem expectativas, estás a ver? Acho que é tipo aquela cena de levar preservativos, ok? Mas não ir a contar, estás a ver? É só, pá, ao menos estás prevenido, estás a ver? Se acontecer, estás prevenido. E então lá está, no meio desta diversão toda, no meio de eu dou-te €1 para tu beberes essa água, no meio dessas coisas todas, é-me então atribuída a missão de escolher um restaurante para almoçar. Atenção, num sítio onde nem havia internet. Atenção, que isso foi uma coisa que não foi mencionada em mais nenhum dos outros podcasts, porque no domingo sai às 6h30 no portão, e ele é o mau da fita, ele não sabe escolher um restaurante, ele faz assaltos à mão armada. Na terça-feira saiu a olhar para os abismos e já doseia melhor as palavras, ok? E já parece ter assim mais um bocado de empatia, mas ninguém expõe os factos realmente como eles aconteceram, estás a ver? E então pá, eu escolhi, ok? Assumo que fui eu que escolhi um que se chamava Tasca do Açougue. E pá, porquê? Porque pá, eu pensei, na minha ingenuidade, ok? Na minha ingenuidade um restaurante que utiliza o nome Tasca não me vai deixar ficar mal, ok? Na minha ingenuidade, ok? Na ingenuidade de pessoa que gosta de amassar comida em travessas de variados estilos, estás a ver? E pessoa que não recusa nenhum prato típico nacional, ao contrário de outros que também não mencionaram isso. E então, pá, lá estamos nós, escolhemos, e eu mostro ao Miguel, que ia ao meu lado, e ele diz, ok, parece-me bem. Mostro ao José Lopes, que ia à frente porque, entre aspas,
supostamente enjoa em viagens. Também ninguém recusa. O João também aceita, porque ia a conduzir e já ia a pensar naquilo que ia beber, do tipo, se tiver vinho da casa, estamos bem. E pá, vamos então para a tasca do açougue. A única voz crítica disse: cheira-me que escolheste o tasco mais caro aqui do sítio. Isto depois, atenção, de já termos estacionado. Porque só depois de já termos estacionado é que as pessoas começam a atirar pedras. Pessoas que até perdem a carteira com medo de que lhe peçam para pagar o almoço. Estás a ver? É isto que acontece. É estas merdas que ninguém revela. Mas então pronto, vamos lá. Pedimos mesa para 4, tal, sentámos. Pedimos entradas, então. O gajo do restaurante ludibria-nos e então diz: a sério querem essas? Não querem antes uma tábua? E aceitámos. E aqui, atenção, eu digo aceitámos, eu não estou... Porquê? Porque pá, a camaradagem também é isto, ok? A camaradagem é repartir o erro de um pelo todo, estás a ver? Nós aceitámos, pedimos então as bebidas, 3 cola zero e um vinho da casa. Pá, quem ouve este podcast e reconhece assim alguns easter eggs, sabe que há aqui um dos membros que, pá, é fanático por vinhos da casa, meu. É fanático. E o pormenor de ser ele a conduzir lá está, é um pormenor, ok? Está-se meio a cagar. Porque é tal cena, meu. E isto é bué estranho porque é tal cena. Imaginem, eu bebo álcool, mas é tal cena. Se a pessoa com quem eu estou se pede, sei lá, uma cola zero ou assim, eu acompanho, estás a ver? Porque é tal cena, porque não é uma cena que me, sei lá, dá assim um prazer espetacular beber álcool, estás a ver? Depende, é tal cena, é saber ler a sala, ali tipo, ias a conduzir, será que era o ideal para tu beberes? Será que era? Não sei, pá, não sei. Até porque tinhas garrafas de hidromel na mala que até tinham tanto tesão que até saía a tampa, estás a ver? Mas pronto. Não vou, também lá está, pá. Mais um erro individual que também, meu, é do coletivo. Mas então pronto, bem então as entradas, tal. Comemos as entradas. Até aí ninguém aponta dedos, ok? Fica toda a gente satisfeita com as entradas. E ai de quem venha dizer que não ficou, meu. Ai de quem venha dizer que não ficou. E depois, pá, escolhemos então o prato. E o prato, efetivamente, dizia lá postinha, ok? Não dizia posta. Não dizia postão. Não dizia bife do tamanho de um teclado, estás a ver? Não, dizia postinha, ok? Era humilde, era sincero, era honesto. É tipo, é o mesmo que tu dizes, tenho aqui uma pilinha, estás a ver? Depois pode ser que a pessoa se surpreenda, mas ao menos não é aquela cena de, caralho, tenho aqui um pauzão, e depois é uma pilinha. Não, pá, foi honesto, ok? Foi honesto, era uma postinha. Então bem o prato e pá, efetivamente era uma postinha, ok? Era uma postinha. E depois, pá, o que me irritou mais naquele prato não foi o facto de ser uma postinha. O que me irritou mais no prato é aquele meio termo, que é tipo, nós queremos ser gourmet, mas também não sabemos bem ser gourmet, por isso, atira para aí umas merdas e faz assim um prato minimamente bonito. Não, meu, isso... Não é... Isso não é conceito, isso não é nada. Não, pá. Mas então pronto. Vinha então a postinha, as famigeradas 3 metades de batata, que estavam bem boas, ok? E os legumes que alguém mencionou como cansados. Impressionante que a única pessoa que disse que esses legumes eram cansados foi a única que não comeu legumes, ok? E talvez seja a famigerada pessoa que não come cozida à portuguesa. Que isso para mim, meu, eu aí sou mais patriota do que certos e determinados partidos, estás a ver? Mas pronto. 3 elementos comem tudo, um elemento deixa então a parte dos legumes no prato. E então, e aí começou a crítica. Mas pronto, depois lá veio então a sobremesa, pedimos então um bolo de bolacha a todos. Aí João não quis inovar. E depois café também. O bolo de bolacha estava ok. Era aquela receita básica, estás a ver, que não desilude, mas também não surpreende. E então depois chega à conta. E isto é assim. Isto houve aqui uma mudança de mood incrível que foi do tipo, José Lopes começa a apontar os preços. Quando o gajo do restaurante nos faz mudar de ideias das entradas, ele simplesmente pôs o telemóvel e caga na anotação de preços. E lá está. E isso causou um choque maior. E então, o almoço ficou 24,17€ a cada um. Ok? 24,17€. E até aqui,
ok, não é barato, mas também não é por aí além. Se para a quantidade de comida talvez seja um bocado caro, talvez. Mas pronto, eu desconheci o sítio, as pessoas aceitaram, por isso pá, é lidar, ok? Agora, o que me fodeu mais foi, eu ia a pagar com o multibanco e o gajo diz-me assim, não tenho MBWay que assim eu não pago a taxa de multibanco. E tipo, amigo, estás a brincar com a minha cara, meu? Tu tens aqui um restaurante todo estiloso que queres imitar sei lá o quê, a passar aqui Bossa Nova, sei lá, Amy Winehouse a cantar em Bossa Nova, que eu já critiquei isso aqui uma vez, que é tipo absurdo, e ali ainda era mais absurdo porque ali os funcionários eram portugueses e não tinha nenhum funcionário brasileiro, nem o dono do restaurante era brasileiro, que às vezes é isso que acontece. Estava então a tocar essa Bossa Nova para todas as músicas, e então estás aqui neste estilo meio gourmet e não queres pagar taxa de multibanco? Provavelmente vais votar no Chega e não queres pagar taxa de multibanco, meu. Estás a brincar? Quer dizer, és anticorrupção para votar e depois queres fugir aos impostos, caralho. E eu, tá bem, ok. Eu pago então com MBWay. E o gajo, pronto, está feito. E eu, não, quero fatura com o número de contribuinte. Tipo, vai gozar com o caralho, quer dizer, nem me queria passar recibo. Imaginem, nem queria passar recibo. E ele, pronto, está feito. E eu, não, quero fatura com o número de contribuinte. E ele, está bem, diga lá então. E eu, então disse número de contribuinte, porque pá, eu sou fã de David Bruno. E David Bruno ensinou-nos a pedir sempre fatura com o número de contribuinte. E então pronto, eu ainda estava fragilizado fisicamente. Vou então a sair nesse estado do restaurante e começo logo a ser atacado. Começo logo com insinuações a dizer que eu assaltei alguém, que eu quase os obriguei a comer lá e tudo, e pá, não. A camaradagem não é isso. A camaradagem é tipo, a pessoa que vai a conduzir não quer avançar mais e nós apoiamos essa decisão. A camaradagem é, sei lá, um está com frio e vamos todos embora. Isso sim é camaradagem. Não é apontar dedos. Não é apontar dedos depois de todos concordarem com o restaurante. Por isso, neste episódio fica aqui uma nota de repúdio a tudo o que foi falado em certos e determinados podcasts, porque não é assim. Não é assim. Comigo não contam. Não passarão, ok? Mas pronto. Pá, a viagem foi fixe em si. Depois ainda fomos a Vilarinho de Negrões, também é bonito, onde abrimos então lá o hidromel depois de uma parte dele já se ter virado na minha mochila. Mas lá está, eu não vou apontar dedos. Fizemos aquele xixi gostoso no meio ambiente, ok? Também para fertilizar a natureza. E depois então fomos até Fafião, onde também tem lá um miradouro interessante. E lá está, pá, com todos os precalços, o poder da amizade continua a ser mais importante do que isso tudo. Estás a ver? Por isso, a avaliação é positiva. A avaliação do polígrafo é positiva, por isso valeu a pena. E pá, acho que recomendo. Recomendo primeiro porque são sítios muito bonitos. Principalmente a Serra do Larouco, se estiver com neve, então é incrível. E Vilarinho de Negrões também é muito bonito. Só que lá está, pá, talvez recomende uma pesquisa mais pormenorizada acerca do restaurante. Ok? Que é só para não serem acusados. Só para não serem acusados de assalto. Ok? Porque lá está, fragiliza o grupo. Estás a ver? E não há necessidade disso. Depois, pá, o outro tema que eu tenho aqui é basicamente, tivemos aí uma entrevista do fundador da Prozis, Miguel Milhão, a André Ventura, ok? Estamos aí nesse patamar em que a entrevista começa com Miguel Milhão a dizer que o André Ventura vai ser o novo primeiro-ministro, o próximo primeiro-ministro de Portugal. E pá, eu nem vou pela entrevista, até porque eu só vi, deixa cá ver quanto é que eu vi da entrevista. 6 minutos e 55. Aguentei aqui firme e forte, 6 minutos e 55. Mas eu só vou pela questão que eu já abordei aqui, que é a defesa do milionário. A defesa do milionário. Porquê? Porque, primeiro, descobrimos em 2024 que combater o fascismo é deixar de consumir Prozis. Ok? É assim que se combate o fascismo. E depois é bem interessante porque, pá, lá está, meu. Todas as décadas ou todos os séculos têm a sua luta. Ok? Sei lá, se calhar durante a Segunda Guerra Mundial combater o fascismo era se calhar não comprares um carro da Ford, porque o fundador da Ford também tinha assim umas ideias interessantes. Hoje em dia é então não comprares da Prozis.
E pá, e aqui, lá está. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Não sou eu que vou criticar quem consome. Como dizem os brasileiros, o buraco é mais em baixo e chama-se capitalismo. Ok? Agora, também não podem dizer é que não há alternativas. Que há. Mas tipo, o que me chamou mais a atenção foi consumidores da Prozis, orgulhosos, a dizer que eram fascistas. Pá, isso então, meu, foi incrível. Foi incrível porque, pá, sei lá, eu já disse isso aqui uma vez, que é o quão tu precisas de gostar de uma marca para defender cegamente, meu. Porque é tal cena, meu, é raro eu defender uma marca assim tão cegamente. E o pessoal, meu, sei lá, meu, não podes tocar em algo que a pessoa consome, que a pessoa acha que é um ataque pessoal. Isso é bizarro. Mas então, tivemos então essa entrevista e pá, e depois, lá está, depois dessa entrevista surgiram então mais nomes a dizer que iam votar no Chega. Tivemos então o Tiagovski, temos, sei lá, o Numeiro, o Tiago Paiva e o caralho, que andam assim sempre meios, tipo... E uma vez tuitei qualquer cena quando houve assim outra polémica dessas e eu disse, agora também só falta saber a opinião política do Chico da Tina. Porque é tal cena, meu? Se tu estás à espera que essas pessoas te motivem a ir votar ao caralho, imaginem, o Miguel Milhão abre o podcast a dizer que nunca votou em Portugal. A partir desse momento, meu, tu desligavas o podcast e tu, ok, então não tenho aqui nada para mim. É que tipo, como é que alguém que não vota te pode dar lições de alguma coisa? Não, pá, é tipo uma cena básica. É uma cena básica. É tipo, não votas? Então quem és tu para me dar lições? Ok, podes ligar. E tipo, e atenção, aqui não estou a falar do Miguel Milhão empresário. Ele aí pode ter todos os louvores dele, ok? Porque o gajo tem uma marca de sucesso e o caralho. Apesar de ter dito que não precisa de Portugal, depois de ter ido buscar 17 milhões ao Estado. Tudo bem, quem nunca? Quem nunca precisa daquela ajudazinha extra? Quem nunca? Agora, enquanto pessoa, meu, defender enquanto pessoa, meu, é bizarro para caralho. É bizarro para caralho. Mas então, eu trouxe isto para aqui porquê? Porque depois, então, as pessoas ficaram então chocadas. Era aí que eu estava. Ficaram chocadas com o posicionamento de youtubers e o caralho. E sei lá, e já houve, sei lá, E já houve, sei lá, comentários do Fernando Pimenta também, assim, meio esmanhosos, meio... será que também votas na extrema-direita? Porque... E lá está. E eu aqui lembro-me de um corte de um podcast brasileiro que eu uma vez vi o Luída reagir com o Renato Cariani, que pá, é muso fitness, bodybuilder, é químico, é tudo, ok? É tudo. O senhor doutor Renato Cariani, em que ele uma vez estava a falar assim num podcast bué tranquilo e o gajo, o entrevistador, perguntou-lhe porque é que acontece os desportistas muitas vezes serem de direita ou de extrema direita. A noção dele pareceu-me sensata, ok? Apesar dele não perceber de política e de ter apoiado Bolsonaro, por exemplo. Mas então ele disse que no desporto de forma geral é sempre cultivado a competição, estás a ver? O individualismo, principalmente quando são desportos individuais, estás a ver? E isso hoje em dia é muito cultivado pela extrema-direita, estás a ver? A ideia da meritocracia, a ideia de que se tu quiseres, tu consegues atingir os teus objetivos, estás a ver? E claro, no desporto isso é levado ao extremo, que é tipo, foda-se, caralho, não conseguiste bater este recorde porque, caralho, tens de te esforçar mais, meu, tens de treinar mais, tens de não sei o quê, estás a ver? Isso agora, passar para os youtubers, meu, lá está, porque encaixa perfeitamente naquele discurso de, bro, se eu conseguir este BMW M4 Competition, tu também consegues. Tu também consegues, caralho. E pá, lá está. Tal como acontece com o Chega e tal como acontece com o André Ventura, essa camada superficial é bué apetecível, estás a ver? E até ilude um bocadinho. É tipo, sei lá, aquela cobertura de chocolate, estás a ver? O problema é que quando tu entras um bocado depois dessa camada superficial, tu... ok. Afinal não era chocolate, era cocó. Estás a ver? Porque imagina, as pessoas te incentivam a esse estilo de vida. São pessoas que, sei lá, ganham dinheiro a fazer burlas, ganham dinheiro em concursos manhosos, ganham dinheiro de casas de apostas manhosas, estás a ver? E então, pá, se esses são os teus ídolos, se esses são os conselhos políticos que tu aceitas, meu, está tudo bem e botares no Chega, porque, pá, é tipo...
It's science, bitch, ok? É só a natureza a acontecer, estás a ver? É por isso que eu não percebo como é que há pessoas chocadas em que, por exemplo, o Tiagovski vá votar no Chega, meu. Em algum vídeo do Tiagovski tu viste-o a ter, sei lá, um posicionamento político, caralho, para agora ficares espantado. Claro que se a pessoa não tem nenhum posicionamento político, claro que se a pessoa não liga assim tanto à política, claro que esse discurso vai ser apetecível. Claro, porque está-lhe a dizer tudo o que ela quer ouvir. Está-lhe a dizer, pá, tu vais ter emprego comigo, ok? E vais pagar menos impostos, ok? E vais ter serviços ainda melhores. E a pessoa não pensa, espera aí, se eu vou pagar menos impostos, como é que eu vou ter serviços melhores se esses serviços são financiados com os impostos? A pessoa nem faz essa pergunta. A pessoa só ouve e tipo, ok, incrível, é isto que eu quero para a minha vida. E pá, e faz lá e chega lá e faz a cruzinha. Agora, se essas pessoas podem ser recriminadas, talvez, porque é tal cena. Tu aceitas esse lado do discurso, mas depois não te importas de olha, ele também é racista, olha, ele também é machista, olha, ele é xenófobo, olha, ele tem aqui bué das cenas que se podem criticar, como por exemplo, ele ser contra o sistema, mas ser financiado pelos maiores grupos económicos portugueses. Mas lá está, pá, essa parte tu não te importa porque ainda estás só a deliciar a cobertura. Estás a ver? Quando fores um bocadinho ao fundo vais perceber que é merda. Mas pronto, pá. Nem todas as pessoas têm a faca e aquela espátula, estás a ver, para meter o bolo no prato. Algumas pessoas vão só lá com o dedo e ficam na dúvida. E acham que é chocolate. O que é que se vai fazer? Mas então, pá, acerca da Prozis, eu comecei a tomar proteína. Ok? E não é da Prozis. Apesar da Prozis ser aqui do meu conselho. E não é da Prozis porquê? Pá, porque eu não me sentia bem. Primeiro porque eu sempre critiquei a Prozis. Ok? E eu acho que desde que tenho um podcast sempre critiquei a Prozis. E então, pá, para ao menos ter alguma... Tipo, nem é aquela cena de poder mudar de opinião. Claro que podes. Mas pá, não é uma cena, não é uma marca que eu acho que, tipo, que me represente. Estás a ver? Então, pá, havendo alternativas e havendo alternativas nacionais, fui para a alternativa. Ok? Fui para a alternativa. E tipo, fui para uma alternativa que patrocina os três grandes, neste momento, talvez por causa das polémicas do fundador da Prozis, talvez. Patrocina a equipa nacional de rugby, que pá, não me digam que eles são mal nutridos. E patrocina a Liga Nacional de Bodybuilding, que pá, também é pessoal que percebe da cena. Por isso, ok, estás a ver? Ainda estou nos primeiros dias a testar a cena. O que posso dizer é o seguinte. Eu vou tentar encontrar aqui um comentário, porque foi esse comentário que me fez comprar esta marca. E então eu vou tentar encontrar aqui o comentário. Foda-se, não vou encontrar o comentário, Era tão bonito. Mas então, pá, basicamente era um comentário que criticava a proteína porque a flatulência era muito forte ao ponto da namorada ter reclamado. E pá, ok, finalmente encontrei um produto que me representa. E tipo, é isto, ok? Pá, se posso dizer que esse comentário é real ou não, não sei, pá. Não sei porque, em termos de flatulência, já tínhamos aqui algum profissionalismo. Por isso, não sei até que ponto. Estás a ver? Mas lá está. Ainda estamos no início. Depois, o outro ponto que eu também quero apontar é que, pá, há a possibilidade de ter feito uma amizade no gym, ok? Há a possibilidade de ter acontecido gym bro, ok? Gym bromance. Acho que até é mais gym bromance, acho eu. Porquê? Porque no outro dia eu estava a treinar pernas, ok? E então estava numa máquina e queria ir para a outra, só que a outra tinha lá uma toalha. Estás a ver? Tinha lá uma toalha, só que o gajo que estava nessa máquina já estava na bicicleta. Eu, ok, ele acabou. Então fui lá e eu, olha, desculpa, já acabaste nesta máquina? Ele, sim, porquê? E eu, pá, deixaste lá a toalha. Ele, ei, pois é, esqueci-me. Deixa estar, eu vou lá buscar-te. E tipo, entreguei-lhe a toalha, tal, tudo tranquilo. Concluí o meu treino, tal. Ontem, que era o dia seguinte, chego e cruzo-me com o gajo. E eu, boa tarde. Que eu dou boa tarde ao pessoal que está, tipo, no balcão, estás a ver? E o gajo calhou de ir a passar, boa tarde, e fez um fixe. E acabou connosco a tomarmos banho juntos. Por isso, há a possibilidade de ter nascido aqui um bromance, ok? Qual é o problema? Não havia problema, porque o gajo parece ser tipo eu, estás a ver?
O sossegado que não se mete com ninguém. Qual é o problema? É que ele às vezes vai treinar com o tal gajo que cheio de caparro que faz um basqueiro do caralho, meu. E tipo, não pá, não. Vou ter de cortar, porque não, eu não quero estar associado a esse tipo de pessoas, meu. Se fosse só aquele gajo, era ok, era tranquilo. Era um gajo que ia só treinar e ouvir música, está bem. Agora com um gajo que faz basqueiro que mete todo o ginásio a olhar, não. Isso não. Isso já são muitos passos no que ao ginásio diz respeito. Mas então, estamos assim. Vamos continuar aqui a analisar a proteína e depois vamos ver se é recomendável ou não. Se quiserem boicotar todas as cenas que já apoiaram o fascismo, sei lá, meu, deve sobrar quê? Deve sobrar tipo arroz de louro, talvez. Deve sobrar massa milanesa, será? Não sei. E aquela pasta dentífrica Couto, talvez. Deve ser, e pouco mais deve sobrar. E se calhar até essas, apoiavam, porque nunca se sabe. Mas depois, o outro tópico, o que está a acontecer na Global Media. E é tipo, e a pergunta é mesmo essa, o que é que está a acontecer? Porque tipo, não dá para entender, porque imaginem, normalmente o que acontece com órgãos de comunicação social é que são comprados por milionários para os milionários terem alguma influência, estás a ver? Isso já não é novidade. Aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com o Jeff Bezos a comprar o Washington Post e como eu até disse no pré-pod, tu depois até ficas assim num patamar diferente, porque uma cena é sim, é um milionário que tem uma loja online, estás a ver? Outra cena é um milionário, meu, ele é dono do Washington Post. Pessoa de respeito, respeitável, estás a ver? É um tom diferente. Aqui tivemos o Mário Ferreira, que era, sei lá, o gajo dos cruzeiros, estás a ver? O gajo dos cruzeiros, da Dora Azul, e agora, se bem que, tendo em conta o estado atual da TVI, pode ser, é o gajo da TVI, estás a ver? Pronto, esse aí, se calhar não foi uma boa limpeza de imagem. Depois temos o CR7, gajo que é tipo, para quê, meu? Para que é que tu queres a CMTV, meu? Para quê? Para passarem os teus jogos na CMTV? É para isso? Tipo, um negócio bué da bizarro. Temos também o Elon Musk com o Twitter, com o X agora, que era tipo, caralho, para que comprar um órgão de comunicação social se podes comprar uma rede em que todos os órgãos de comunicação social transmitem as suas notícias? Ao início parecia bué promissor. Agora, todos sabemos, não é? E temos a Global Media, que é tipo, primeiro, é a prova mais uma vez que a IERC é uma brincadeira de crianças, ok? Porque a IERC, vale sempre lembrar que a IERC é aquele regulador que aceita, sei lá, jornais tipo Notícias Viriato. Estás a ver? Que é tipo um jornal que não dá notícias, só diz merdas, sei lá, da cartilha do Chega, ou o caralho, e diz, isto é um jornal respeitável, estás a ver? É um órgão de comunicação social. E essa mesma IERC, então, tipo, aceita que se compra assim uma empresa de comunicação social sem dizer bem de onde é que se vem, nem no caralho. Tipo, caralho, tem dinheiro, é preciso dizer mais alguma coisa. E sei lá, e no fundo são pessoas que vão ficar sem o seu trabalho. E tipo, está bué da bizarra. E nós chegámos a um ponto em que, imaginem, e agora lá está, agora vem a polémica. Nós chegámos a um ponto em que se dissesse que se podia nacionalizar aquilo, tipo, sei lá, fazer parte da RTP, sei lá, rádio ficava RTJP, Rádio Televisão Jornal de Portugal, estás a ver? Já é tipo, caralho, é o Estado Socialista, o Estado Socialista que quer controlar os meios de comunicação social. Quando sei lá, na RTP tu não vês esse controlo, porque a RTP também critica o governo. Tipo, eu acho que vês mais esse controlo quando há um investidor privado. Que aconteceu com o Mário Ferreira, quando houve buscas à casa dele e o caralho, ou quando ele foi ao espaço. Que tipo, quando houve buscas ou o caralho à casa dele, todos os órgãos de comunicação falaram, menos a TVI. Quando ele foi ao espaço, nenhum órgão de comunicação falou. E a TVI fez tipo direto e o caralho acerca disso, estás a ver? Por isso, é estranho, até porque imaginem, tem o Jornal de Notícias que quem é aqui do Norte está mais acostumado a ver. Pronto, depois tivemos aquela fase Correio da Manhã que ultrapassou o Jornal de Notícias, mas antigamente era aquele jornal que em todo lado tinha, era Jornal de Notícias. E tipo,
pá, será um bocado triste se esses jornais deixarem de existir. E eu aqui, lá está, estamos na hipocrisia máxima, porque nunca comprei um jornal na vida, minto. Acho que comprei um jogo quando o Porto foi campeão porque vinha com aquele póster, estás a ver? Acho que comprei isso. Mas tipo, sei lá, é tudo bué da estranho porque imaginem, o jornal de notícias vende X por ano e o dono diz que vende menos do que isso. É bué da bizarro porque normalmente até se inflacionam esses preços, estás a ver? A única vez em que se viu uma marca a baixar os seus valores foi tipo naquele escândalo de poluição da Volkswagen, em que tipo, nós não poluímos assim tanto, e na realidade poluíam, estás a ver? Agora, tipo, em número de vendas é bué da estranho, mas não sei o que é que vai dar, por isso vamos estar atentos e vamos ver o que é que vai sair daqui, mas é só bué da estranho. Acho que é daquelas cenas que um dia dará um documentário bué da bom. Porque de certeza que ela vai em dinheiro, ok? Mas porquê? Não sabes bem, porque é tipo, é um fundo. Mas vamos então às recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com os podcasts portugueses e hoje até só tenho podcasts portugueses. E então começamos com os podcasts do Bruno Aleixo na Antena 3, que voltou o Aleixopédia, que este ano será sobre o Euro 2024, e voltou o Aleixo FM, que fez um resumo do ano passado. E pá, é Bruno Aleixo. Ok, acho que não é preciso dizer mais nada. Quem gosta, de certeza que ouve. Depois também recomendo, o episódio de hoje do Homem que Mordeu o Cão. Porque, primeiro, era uma cena que o Nuno Marco já tinha falado no podcast do Bruno Nogueira. E depois, porque eu finalmente descobri que o Homem que Mordeu o Cão está no Spotify. Porque, eu ouvia isto, Deixem-me voltar no tempo. Deixem cá ver... 2015, talvez. Não sei, se calhar até antes. Mas pronto, vamos assumir 2015, em que eu tinha um Nokia Lumia 625. Ele foi lançado em 2013, o Lumia, e foi descontinuado em 2015. Por isso que 2013, 2014, pronto. Vamos assumir 2013, então. Há 11 anos. Pronto, eu ouvia isto na app de podcasts do Windows Phone. Depois, quando comecei a usar Android e comecei a usar o Spotify para ouvir música e podcasts, e quando o Spotify começou a investir em podcasts, como era a app que eu usava, deixou de aparecer lá. E eu, ok, também não vou estar a instalar uma app só para ouvir o Homem que Mordeu o Cão. E estes dias lembrei-me de procurar e então, reparei que estava disponível e já está a bué. Ok, está desde 2016. Ok, então já podia ter estado mais atento. Ou pelo menos publicaram episódios desde 2016. E então, ele neste último episódio, que se chama Nunca a Inteligência Foi Tão Artificial, fala de como ele criou ditados populares que não existem e o ChatGPT aceita que existem. Por isso, achei interessante e lá está. Vamos brincando enquanto a inteligência artificial continua artificial, porque quando nos ultrapassar, cuidado. Olha, eu trato sempre bem o chat. Trato sempre bem o ChatGPT. Nunca lhe faltei ao respeito, porque quando eles tiverem memória, quero ver. Depois, para terminar nos podcasts, recomendo também o Geração 70, o podcast do Bernardo Ferrão, que este episódio foi gravado ao vivo com o líder do PS, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. E lá está. Eu estou à espera que venha o episódio do Perguntar Não Ofende. Olha, por acaso, Perguntar Não Ofende também tem um episódio sobre a Global Media. Mas eu estou à espera então do Perguntar Não Ofende com todos os líderes dos partidos, porque será interessante. Mas imaginem, o Pedro Nuno causa mixed feelings, estás a ver? Causa mixed feelings porque é tal cena. Porque por um lado, ele diz as merdas e eu não consigo acreditar, estás a ver? Por outro lado, olho para o lado direito e penso, ok, então esta é a alternativa, estás a ver? E então é bué da tenso, é por isso que, vai haver pessoal que vai estar na dúvida até,
Até fazer a cruz, meu. Até fazer a cruz vai estar na dúvida. Porque por um lado tens a gabarulice, por outro tens a mediocridade. E tipo, o que é que escolhes quando estás no meio, quando estás assim no meio dessas duas cenas, estás a ver? Mas então, o episódio foi interessante porque foi ao vivo e então teve ali alguns picanços de um lado e do outro. Ok. E então achei que a dinâmica ficou interessante e pá, dá para ficar a perceber mais um bocado daquilo que ele promete que irá fazer. Mas já. Depois, voltei ao cinema em 2024. Fui com o senhor engenheiro a ver o filme Wish. Wish, o poder dos desejos. É isso? Exatamente. Que ele estreou em novembro do ano passado, mas ainda está em cartaz. E pá, e aqui podia fazer a piada que é quase o encanto da Wish, mas não vou por esses caminhos. Mas então achei piada, achei interessante porque, lá está, ensina alguma coisa aos putos. Porque basicamente no filme tu podes pedir um desejo para a tua vida, tipo um sonho que tu tenhas, estás a ver? Só que é tal cena, tu esqueces-te automaticamente desse desejo. E só quando ele for realizado é que te voltas a lembrar que tinhas esse desejo, estás a ver? E tipo, eu fui para o lado em que muitas vezes nós temos um sonho que muitas das vezes é inalcançável, estás a ver? E isto faz quase ligação a um nerdcast que eu volto muitas vezes, que é o lado bom da vida, em que muitas vezes tens um sonho que é inalcançável e tu dizes, eu só vou ser feliz quando este sonho se realizar, estás a ver? E vives triste o resto da vida porque não consegues atingir esse sonho. E então este filme levou-me para esse lado. Para os putos não, para os putos foi só uma animação, porque bué animado, bué cantorias e cenas. Para mim, me levou-me para esse lado. Que muitas vezes pequenos desejos te podem fazer feliz, mas quando é assim uma cena enorme, inalcançável, podes viver triste para o resto da vida até tentares alcançar. Mas na música, pá, temos aqui quase todos os álbuns são recomendações de alguém. Ok. Começamos então com o álbum. Ai, não é álbum de estreia. Ok. É lá, o gajo já tem aqui bué das cenas. Ok. Mas então, começamos com um álbum de 2024 do artista Guerrinha, chamado Exposição Popular. E pá, basicamente, lá está, é um álbum instrumental. É um álbum instrumental que tem assim, sei lá, eletrónica com jazz. Tem uma vibe bué tranquila, estás a ver? E então, basicamente, eu vi isto nas stories da Clarice Falcão. Ela disse, é meu amigo, lançou este álbum, não sei o quê. Eu, ok, se ela está a recomendar, vamos lá ver se é só por amizade, se é mesmo o tal álbum incrível que ela disse. É ok, não sei se é incrível, para mim é ok. Gostei e é a tal cena. Dá-te assim um bocado de tranquilidade, ok? Eu ouvi no início do dia, por isso acho que escolhi a altura ideal para ouvir. E vai estar aí a tocar a música Fantasmas do Destino. Depois, outra recomendação que foi feita por um dos patronos deste podcast, pelo João, não o Silva, o Ferreira, que era um álbum que eu já tinha adicionado aos favoritos no Spotify, mas eu nunca tinha ouvido, que é o álbum do... eu não acredito, é o que dá a ter Alzheimer, meu. É o que dá a ter Alzheimer, meu. Foda-se. É o que dá a ter Alzheimer e não apontar as merdas. O José Lopes já me tinha falado disto também, foda-se. Ok, pá, pelo nome não ia lá. Mas então, é o álbum do Grian Shetton, Cows for the Fly. E agora aqui na Pitchfork percebo que é o vocalista dos Fontaines DC. E José Lopes falou disto quando os Fontaines DC foram anunciados no Paredes de Cor. Pá, peço desculpa. Mas então, o João então recomendou-me este álbum. E eu vi que eu tinha adicionado aos favoritos, nem sei porquê. Acho que nem tinha lido que era dos Fontaines DC. Talvez não tivesse lido. Mas pronto, vi que tinha uma boa nota, adicionei, mas não cheguei a ouvir. Mas então, aqui na Pitchfork diz: a suave estreia solo do cantor dos Fontaines DC
parece sedutoramente atemporal. É uma combinação de novidade e tradição, artifício e honestidade. E pá, eu gostei bué, ok? E agora está explicado. Eu sabia que me parecia alguma coisa, estás a ver? Mas não sabia bem o que é. E agora tudo faz sentido. Mas gostei bué e vai estar aí a tocar a música All of the People. You think that you know me, yeah, well, you just don't. Did you know I'm into your brother? Did you know I hated your show? Tell me who exactly do you think you know? Yeah, people ask I would say it again. Don't let anyone tell you that they wanna be your friend. Depois então, José Lopes tinha-me mandado um site chamado albumoftheyear.org. Tem lá todos os álbuns que sairão em 2024, organizados por semanas, e tipo, depois os utilizadores do site podem votar num X álbum, deve ser tipo aquele que estão mais ansiosos para ouvir. E pá, através desse site apanhei aqui o novo álbum dos The Vaccines, chamado Pick Up Full of Pink Carnation, que não está na Pitchfork, ok? Ainda não está na Pitchfork, provavelmente vai haver review. Mas tipo, gostei bué, porquê? Porque deu aquele mood bué positivo, ok? Deu aquele mood bué positivo. Então imaginem, também estava a começar o dia, tal, estava já com aquele mood, estava bué da bem. E então gostei bué, também recomendo, e vai estar aí a tocar a música Heartbreak Kid. E para terminar, e para homenagear um trio de jovens que no ano passado vimos em Paredes de Couro, temos um novo álbum de Kelly Uchis chamado Orquídeas. E a Pitchfork diz o seguinte: com um novo álbum luxuoso, a cantora colombiano-americana oferece baladas exuberantes sobre como proteger a sua paz e reggaeton escaldante para perturbá-lo. E tipo, é isto, ok? Tens baladas, tens reggaeton, tens tudo, pá, tens tudo. Quando des por ela já estás a abanar a cintura, assim sem contar, ok? Assim sem contar. Pá, lá está. Não é totalmente a minha cena, não. Provavelmente nunca mais vou ouvir este álbum, talvez não. Mas pá, é aquela cena de, no momento que estás a ouvir, aproveitas a cena e sabe-te bem. E isso é o mais importante, sem rótulos, sem merdas nenhuma. E então, curti bué, e vai estar aí a tocar a música Lábios Mordidos com a Karol G. La nena está encendida, se me pega como un tatu. Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú. Que Dios me le bendiga ese culo que se pega como un tatu. Vea, yo soy suavecita como miel y coco, siempre rica, dulce como arepas de choclo. Y solo con mi mirada ella se puso mojada. No, ya se pone loquita cuando yo llego. Maria, Jenny, Catalina e Sônia. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Não sei. Acho que me perdi ali entre a Prozis e a Global Media. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar. E pá, não se esqueçam. A camaradagem será sempre mais importante do que apontar dedos, ok? E outra lição: quando apontarem dedos, apontem logo os 5, que é para não haver aquela frase: não te esqueças, quando apontas um dedo tens 3 a apontar para ti. Não, se apontares assim com a mão aberta, apontas logo, assim não tens nenhum a apontar para ti, ok? E apontas logo 5 defeitos à pessoa que queres incriminar, tá bem? Mas já sabe, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.